lá no local de onde ele subiu. Naquele momento, os irmãos, eles ficaram admirados de ver Jesus subindo, sem elevador, sem nada, foi subindo. Ficaram olhando, entrou nas nuvens, as nuvens o cobriu, ficaram olhando. Foi obrigado a vir. 2 anjos vieram, pousaram no local em que ele subiu e disse: varões Galileu, por que estáis atentamente olhando para cima? Da maneira como vocês viram Jesus subir, da mesma maneira ele voltará. Fique certo, vocês tranquilizem. Como vocês viram ele subir, ele vai descer outra vez. Esta descida, chamada outra vez, essa é quando ele vem agora para buscar. Aqui diz que vem buscar a igreja. Mas eu já discordo dos nossos líderes que fizeram a nossa lição. Jesus hoje não vem buscar mais a igreja cristã. A igreja está baldeada. Tem muita gente que brincaram com a igreja. Tem muita gente que já saiu daqui de dentro, rebeldes, e fundou um outro trabalho fora. E não fundou nos moldes da palavra de santidade. Nós vamos sair dali, dessa Assembleia Tradicional, vamos sair daí e nós vamos fundar uma melhor. Não, fundaram pior. Porque disseram: vem como está e permanece como está. E não é assim. Hoje a igreja ela está esfatiada como um casco de jabuti. Olha, está toda quebrada. Já são milhares e milhares de denominações da igreja cristã. E vou te dizer, cada uma fazendo o que quer. Cada uma fazendo o que quer. Obedecer os princípios sagrados, obedecer à santidade, isso não existe. E o que tem acontecido? Essas igrejas estão esfarceladas, estão sem doutrina, estão sem santidade, muitas delas dando conforto ao seu líder, e o patrimônio não é da igreja que ele faz, o patrimônio é dele. Tem muitas igrejas que a gente poderia citá-las, que o patrimônio não é da igreja, como essa aqui, olha, essa aqui é da igreja, essa aqui tem um estatuto, aqui tem uma lei aqui dentro. O pastor aqui, ele fica um tempo, depois ele levanta voo e vai embora, mas a igreja fica, e o patrimônio é da igreja. Mas tem muitos por aí, não. Patrimônio, esse prédio é meu, essa bancada é minha, esse som é meu, isso aí tudo é meu. Compromisso é somente para trazer dinheiro para os cofres do líder dessa igreja de denominação. O que posso dizer disso aí? Não tem santidade, não tem... A gente não vê mudança de maneira nenhuma. Se não tem mudança, vem como está e permanece como está, não adianta. Ele continua ímpio. E nós verificamos aqui a primeira fase da vinda de Jesus. Vamos estudar agora. Primeira fase. 1 Tessalonicenses 4,13. Busque aí. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Vou ler que é para os irmãos aprenderem bem.
1 Tessalonicenses 4, 13, 17. Isso aqui é a primeira fase. A primeira fase da vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Aqui, ó. Primeira fase. Estamos aguardando, estamos esperando a volta dele. Essa volta vai se dar a qualquer momento. Qual é o dia? Não sei. Qual é a hora? Não sei. Qual é o ano? Também não sei. Mas ele deu uma época. Ele deu uma época em que ele deve voltar. Vamos entender que quando vem uma chuva, quando vem um temporal, antes de começar a cair o aguaceiro, vem um aviso que dá aquela chuva. Vem trovões e vem relâmpagos. Aqueles trovões estridentes, aqueles relâmpagos que fuzilam no espaço. O que aquele trovão e aqueles relâmpagos estão dizendo? Que está chegando uma tempestade. Aí é mais quem fecha as portas da casa, que está andando na rua, procura um abrigo ali debaixo de uma pestana daquela, entra dentro de um comércio, ele procura um abrigo, porque foi avisado pelos relâmpagos, pelos trovões, que vai cair um temporal. Ele procura se abrigar. Não dá tempo, mas amanhã estarei mostrando esses sinais que precedem a volta de Cristo. Sinais. Então, Jesus, ele virá. Aonde? A Bíblia nos ensina que ele virá do lado do nascente do sol aqui. Ele vai se levantar. Ele virá do céu e vai pisar em cima desta nuvem branca. Ele não vai mais pisar na primeira fase, ele não vai pisar mais na terra. Ele não vai mais andar com os homens, ele não vai mais pregar o evangelho dele entre os homens. Não, aquilo ali já passou. Ou ele já fez o trabalho. Já fez o trabalho. Ele não vai mais pisar aqui na terra. Lá das nuvens, vai exatamente acontecer o que Paulo pronuncia aqui. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que se ficarmos vivos, para o vir do Senhor, não precederemos que dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Paulo estava com esse pronome nós, porque ele julgava que naqueles dias Jesus ia voltar. Ele incluiu nós. Paulo esperava que o arrebatamento ia acontecer ainda no ministério dele.
Mas não. Já são passados quase 2000 anos e a coisa ainda não aconteceu. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ele disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Com alarido, irmão, é toque de trombeta, é barulho. Mas esse barulho não será possível o mundo ouvir. O mundo não vai ouvir. Esse alarido, só quem vai ouvir são os fiéis, os crentes em comunhão, é que vão ouvir. É somente os crentes que vão ouvir. Um ímpio não poderá ouvir essas coisas, porque até mesmo depois desse barulho, desse toque de trombeta, depois desse momento tão glorioso, o arrebatamento dos fiéis será o tempo que nós levamos para pestanejar, para abrir e fechar um olho. Repare só, dê uma piscada aí com você mesmo. Não vai piscar para mim não. Dê uma piscadazinha. Repare como é rápido um pestanejar de olhos. O arrebatamento, pá! O apóstolo Paulo diz aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo. Quem são esses? É desde Abel, lá no início da criação, de Abel, todos os que morreram salvos. Todos os que morreram salvos, naquele momento, a terra vai dar conta. Os túmulos vão se abrir. E aquele que morreu crente, ele vai ressuscitar. Agora, à medida que ele está saindo ali do túmulo, aquele santo está saindo do túmulo, um outro momento precioso estará acontecendo no mesmo instante. Verso 17. Depois nós quem? A igreja que estiver viva, a igreja militante, os fiéis que estiverem militando, esse nós aqui, esse nós, um pronome pessoal, nós, disse Paulo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. À medida que aqueles estão saindo do túmulo, os que estiverem vivos serão transformados. Transformado em quê? Essa matéria que você tem nesse corpo, essa carne, esse sangue, esses ossos, ela vai sofrer uma mudança. Você vai passar por uma transformação. Você vai sair do corpo humano para habitar num corpo celestial semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Olha só. Você não será mais sujeito à morte, morte não chegará mais perto de você, você não terá mais doença, não terá mais nada nesta vida. Quem tiver vivo, tiver com a sua vida em comunhão, escute só, não é qualquer um não. Esses dias eu fiquei muito entristecido que gente da nossa banda aqui, vestindo aquelas calças tão apertadas, tão horrível, tão imoral, que a gente fica tremendo. Está tocando, está na mocidade, está nos adolescentes, está em vários lugares, está dentro da igreja, só não estão preparados para o arrebatamento. Não se engane.
só não está pronto. Quem é que vai ser agora? Quem são esses que vão ser beneficiados? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Quer dizer, quem ressuscitou e agora, quem foi os transformados, agora sim vai se dar o arrebatamento da igreja. Vai subir para a glória, encontrar o Senhor lá nas nuvens. Lá, é lá. Louvado seja Deus. Venham comigo. Segundo Tessalonicenses. Vamos ver agora. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 7. Logo a página seguinte. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo dizia, rogamos, irmão. Rogamos pela vinda de Jesus Cristo. Paulo, naqueles dias, tão enfadado. Paulo, tão atribulados, de tanta prisão, de tanta surra, de tanta necessidade que ele passou. Olha só. Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Rogamos. Agora veja aqui. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vocês não vão se perturbar. Ah, mas eu ouvi agora um pregador pela internet dizer isso. Não, eu vi agora um pregador falar dessa forma. Eu vi um pregador dessa forma que esteve pregando. Paulo diz, ele adverte. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, se vier um espírito pregando de outra forma, palavras, por epístola, outra carta que chegar, pregando ao contrário da verdade doutrinária, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vocês fiquem atentos. Um dos sinais que nós vamos estudar amanhã, vai entrar logo aqui o preâmbulo. Um dos sinais da vinda de Cristo. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. O que é apostasia? É um crente se tornar um crente relaxado. O que é apostasia? É um crente que não cuida da sua vida espiritual. O que é apostasia? É um crente que leva as coisas banalizadas de qualquer jeito. Não, tá tudo vai bem. Não é assim. Não é assim. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Antes, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. É assim. Então, o arrebatamento dos fiéis vai se dar quando tiver praticamente a apostasia. Existem dois tipos de apostasias. Apostasia social e apostasia religiosa, que é dentro da igreja. Vocês, olha, tenha calma. Vem a apostasia. Vamos ver a apostasia. Essa apostasia
o esfriamento da fé. Não é fácil a quantidade de homem que está abandonando a sua esposa, viu, por outra. Mesmo ele conhecendo a lei de Cristo. Não são poucos os maridos que estão abandonando as suas esposas por outra mulher. Porque ela ficou feia, porque ela ficou aleijada, porque ela ficou, agora embranqueceu o cabelo primeiro do que ele, né? Uma série de coisas. O divórcio hoje está campeando dentro da igreja como nunca, irmãos. Tivemos, há dias anteriores, aí um atrito com um certo cidadão que já teve 3 mulheres. E por último, queria que eu legalizasse ele. Reconciliasse a mulher, reconciliasse ele. Quando a Bíblia diz que não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Não está dando certo o casamento? Não. Então, se separa. Agora, diz o apóstolo Paulo, fique sem casar. Porque, se tal coisa vier a acontecer, aí a coisa fica difícil. Nos diz aqui a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, verso 11. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. A mulher que deixar o marido e casar com outra, adultera. Esta é uma lei que homem não desfaz, ainda que o pastor queira legalizar. Não, é porque é meu amigo. É meu amigo. Não, porque o dízimo dele é muito forte. Não interessa, a lei de Deus é inviolável. Eu não vou legalizar este homem, colocar este homem adúltero de pé de igualdade comigo, de pé de igualdade com você. Não posso fazer isso. Eu não posso pegar a concubina dele e colocar de pé de igualdade com as mulheres de Deus aqui. Eu não posso equiparar, deixar ela agora igual. O que é que acontece quando um pastor faz isso? 48, verso 10 de Jeremias. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É relaxado. O que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele não está aqui para mudar a lei. A lei de Deus não pode ser mudada. A lei de Deus tem que ser cumprida. Verificamos aqui. Disse aqui: ninguém de maneira nenhuma vos engane, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado é o anticristo, que ele está querendo entrar. Ele está querendo entrar. Como diz aqui o apóstolo Paulo. Este, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus ou se adora. De sorte que se sentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas eu vos dizia ainda quando eu estava com vocês? E agora, vós sabeis o que o detém. Detém é que faz ficar parado. Olha só. Para que a seu tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. E somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Quem é esse que resiste? É aquele Espírito Santo que Jesus prometeu. Disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que fique convosco. Aquele Espírito Santo continua aqui na terra com a igreja. Quem é que está resistindo para o anticristo não reinar? É ele, o Espírito Santo.
só vai reinar quando o Espírito levantar os fiéis da terra. Levantou a ressurreição do justo, a transformação dos fiéis. O Espírito Santo entregar para Jesus Cristo, aí não tem mais o que detém. Essa palavra deter é aquele que fica na porta e diz: aqui você não entra. Não, meu cara, não entra. Não é tempo ainda, não vou lhe deixar entrar. O espírito do anticristo já está campeando por toda parte. Quando se falava aqui a respeito de apostasia, eu falei na apostasia social. Eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus não está satisfeito com o Brasil. Jesus não está satisfeito com o Brasil. Carnaval passado, a Globo levou o conhecimento do mundo, que ela pega no mundo, quase no mundo inteiro. Eu estive em Portugal, assisti a Globo lá como se estivesse dentro do Brasil, quando outras emissoras lá não pegam. Ela mostrou um diabo lá chamado gay puxando um ator lá, puxando ele, como ele, Cristo derrotado. Apareceu uma lésbica, como se estivesse crucificada, zombando de Cristo, blasfemando do nome sagrado, o mais sagrado do mundo é o nome de Jesus Cristo. Esses dias passados aí, há poucos dias, o Supremo Tribunal de Justiça pega o seu Lula com todas as falcaturas que ele praticou, com a multidão de crime que esse homem praticou, e inocentou ele. Inocentou, passou a borracha e apagou tudo e colocou ele apto para concorrer a uma presidência. Ele saindo dali, para onde ele foi? Ele foi para um baile gay. Sentaram ele lá na cadeira. E os gays passando por cima das pernas dele. E um dos gays levantou naquele momento e blasfemou de Cristo. Coisa que não se até de imaginar, fica difícil as palavras que aquele gay falou de Jesus Cristo. Você vê a blasfêmia, vê a apostasia social. Viu a apostasia, ele dizendo que o culpado de tudo que está acontecendo no mundo, o culpado dessa epidemia são os crentes que votaram no Bolsonaro. Queridos irmãos, isso chama apostasia. Quero dizer para vocês, aquele que há de vir virá e não tardará. Fique certo disso aí. Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 20. Vejamos aqui. Apocalipse 22, 20. Nos diz aqui a palavra do Senhor. 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Aquele que testifica, aquele que testificou do Apocalipse, aquele que implantou o cristianismo neste mundo, ele deixa no final deste livro, encerrando as escrituras neste livro, ele diz: aquele que testifica essas coisas, aquele que é Jesus, ele diz: certamente cedo venho. Amém. Então ele vem. Ele vai vir. Louvado seja o Deus eterno. Ele vai vir. Corram comigo aí para
Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Diz aqui: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Quer dizer, Noé, diz a palavra de Deus, que pregou 100 anos, um século para preparar aquela arca. Ele dizendo: o mundo vai ser imergido nas águas, Deus vai mandar uma chuva muito grande, Deus vai destruir, olha uma arca aqui para você salvar. Diz alguns exegetas que o povo criticava: esse cara está louco, como é que vem uma chuva num local desse aqui que não tem rio, não tem coisa nenhuma por perto, como é que vai levantar essa arca aí tão pesada, cheia de animais? E a gente vê aqui, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam. A arca foi preparada, os animais entraram na arca, o convite foi feito para aquela geração. Ninguém entrou na arca, a não ser Noé, 3 filhos, a esposa e 3 noras, 8 pessoas. Foi só. E diz aqui, Jesus foi quem disse dessa forma: não perceberam até que veio o dilúvio todo. Não perceberam quando a porta fechou-se. As oportunidades cessaram. Porta fechada, o que significa? Oportunidade terminou. Não tem mais oportunidade para ninguém. A porta fechou-se. Aí Jesus chegou dizendo assim: assim será também a vinda do Filho do Homem. Do mesmo jeito que eu fui lá. Não perceberam. O mundo está envolvido em tanta coisa. O mundo está envolvido em tanta imoralidade. Eles não estão percebendo que a porta do Evangelho, a porta da salvação, ela já está se balançando para fechar. Eles não estão se dando por isso. Até certos crentes, muitos crentes, não estão percebendo que as portas já estão se fechando. Então, Jesus virá. Jesus virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória, ninguém vai ver. Ele vai arrebatar, ele vai ressuscitar os justos, aqueles que morreram, serão ressuscitados, e os que tiverem na igreja militante serão transformados, aqueles que estão numa vida de comunhão. Será transformado e juntos vai se dar a subida, que é o arrebatamento da igreja. Esta é a primeira fase da vinda de Cristo. Agora tem a segunda fase. A igreja vai ficar lá em cima, vai ficar na glória com Ele. Os remidos. Agora tem a segunda fase da sua vinda. Na segunda fase da sua vinda, nós encontramos aqui, vamos embora para o Apocalipse. Vamos falar da segunda fase agora. Segunda fase. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até mesmo que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Esta aqui é a segunda fase. A igreja não estará mais na terra. A segunda fase, ele vai aparecer no céu outra vez agora. Agora, essa vez aqui, todo olho verá. Ele ainda diz aqui, assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Isso todo mundo vai ver a segunda vinda dele. Essa segunda vinda já é diferente. Todo mundo vai ver a segunda vinda, eles vão ver. Até os mesmos que o traspassaram. Os estudiosos da Bíblia dizem que vai haver uma ressurreição dos ímpios. Um momento antes do juízo final, que vai ser a ressurreição dos ímpios, vai haver uma ressurreição especial aqui. Para que essa ressurreição especial? É dito aqui o seguinte: eis que Jesus vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Aqueles que botaram o cravo na mão dele e desceram a marreta em cima. Aqueles que cruzaram os pés dele e botaram um cravo grande. Aquele soldado que feriu com a lança e furou o pericárdio dele, foi chegar no coração aquele golpe. E culpado, aqueles sacerdotes, eles vão ressuscitar. Todos aqueles que se foram culpados do maior crime que aconteceu na história da humanidade, um cristocídio. Aqueles que ultrapassaram, aqueles que o açoitaram, aqueles que julgaram, aquele sinédrio que julgou Jesus Cristo culpado de morte, aqueles que disseram para Pilatos: caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Amanhã a gente vai ver uma parte desse pronunciamento. Caia o sangue dele. Disse Pilatos: mas que mal ele fez? Ele disse: não interessa, nós queremos começar a falar em latim, crucifixo, 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 nós queremos ele crucificado. Todos esses vão agora ressuscitar. Aqueles que rejeitaram, os judeus que rejeitaram a mensagem, vão ressuscitar naquele momento e vão ver ele revestido de poder e de glória. Com quem ele estará lá em cima? Ele estará com a sua querida e amada igreja, que são os fiéis que subiram da terra. Vai haver na segunda vinda dele, vai dar esse acontecimento. Eles têm que saber. Eles têm que saber que eles crucificaram o Filho de Deus. Aquele Pilatos, covarde, que lavou as mãos, depois que eles disseram: olhe, nós não podemos ter outro rei a não ser César. O nosso rei é o imperador César, não é esse Cristo. Quando falou isso, ele ficou com medo, disse: não, eu vou lavar minhas mãos, eu entrego tudo para vocês, faça o que vocês quiserem. Pilatos vai ressuscitar naquele dia para ver Jesus Cristo revestido de glória, revestido de poder, revestido de majestade.
o seu rosto agora será como o sol do meio-dia, que esses indivíduos não vão poder mirar ele, enxergar por muito tempo. Vai haver uma ressurreição. É dito aqui, olha, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim, amém. Uma lamentação. Poxa, olha o que nós fizemos. Crucificamos o Filho de Deus. Senhor, queremos o teu perdão. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estão ali, pronto para ir para o fogo eterno. Isso é na segunda vinda dele, né? Na segunda vinda, na segunda fase. Outra coisa da segunda fase. 14:1. 14:1. Ou melhor, Apocalipse 14:1. Louvado seja Deus. Isso aqui é na segunda fase. Essa aqui já está em pleno Apocalipse. Os acontecimentos do Apocalipse estão acontecendo. 14:1. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de um trovão, voz de arpista, que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, diante dos anciãos. Ninguém poderia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O Senhor, na sua segunda vinda, vai escolher 144.000 jovens. Depois lá na frente vai dar das tribos de Israel. Esses são jovens da tribo de Israel durante o Apocalipse. Isso ainda vai acontecer na segunda vinda de Cristo, na segunda fase. Estes serão os evangelistas que vão evangelizar o mundo, não mais os gentios. Os gentios terminou com o arrebatamento dos fiéis, terminou a oportunidade para o povo gentio. Ninguém vai procurar salvação porque já passou, não tem mais. A oportunidade que vem agora é para o povo judeu. Atualmente lá em Israel, a população de Israel são 8 milhões de pessoas. Mas tem mais 8 milhões espalhados em todo o planeta Terra. E esses 8 milhões de judeus que estão espalhados em todo o planeta Terra serão evangelizados por esses evangelistas, esses 144.000. Até dar as qualidades dele aqui. São jovens, homens de verdade, que eles nunca casaram, eles nunca tiveram relações sexuais. Esses 144.000. Hoje, até dentro da igreja, existe muitas vezes esse bullying. Uma moça não casa, ela não casa, já começa a estar na língua dos linguarudos, essa mulher não casa, essa mulher não quer casar. Será que ela não é lésbica? Corre logo esse boato.
Isso aí, meu irmão, são línguas ferinas, línguas malditas. Não são todas as mulheres que têm aptidões para casar, assim como também não são todos os homens que têm aptidão para casar. Os nossos apóstolos, apóstolo Paulo e os demais apóstolos, o único casado era Pedro, mas depois que foi apostolado ele não casou mais. Era um homem que se separava unicamente para Deus. Ele não poderia ter família para não estar ocupado com aquela preocupação como eu tenho preocupação com a minha família. Eles não poderiam. Então ele se optava pelo celibato, optava por ser solteiros. E Deus vai escolher 144 mil jovens para fazer o trabalho de evangelismo no mundo inteiro. Isso na segunda vinda, na segunda fase de Jesus. Vamos lá. Apocalipse 6, 9 a 11. Vejamos aqui. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 6, 9 a 11. Diz aqui: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, foi-lhe dito que repousasse ainda com um pouco de tempo, até que também completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam ser mortos, como eles foram. Então nós encontramos aqui que durante a grande tribulação, muitos dos judeus, eles pagaram com a vida, foram degolados, foram mortos à espada, foram de pendurados, fizeram uma atrocidade muito grande com eles. E João aqui ele pode dizer: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Aquela enorme, aquela multidão que já era dentro do Apocalipse. Já foram pessoas que foram evangelizadas por esses 144 mil. As almas estavam num local, lá num certo lugar, estavam debaixo do altar. E diz aqui: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, eles disseram a Deus naquele momento, aquelas almas: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Aí Deus deu ordem que a cada um fosse dada compridas vestes brancas, foi-lhe dado que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles eram. Estava aguardando, o número ainda não foi completo. Como Deus estivesse falando aquelas almas daqueles santos que foram trucidados durante a grande tribulação. Vocês aguardem, porque ainda vai chegar muitas almas aí ainda, que é para completar o número. Olha só. Aí tá bom, vamos parar aí, que a gente vai ver alguma coisa aqui na frente mais. Diz aqui, Apocalipse capítulo 7. Vejamos aqui, de 9 a 14. 9 a 14. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, repare só, essa multidão aqui,
Depois dessas coisas olhei, eis que aqui veio uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, aquelas vestes que eles ganharam antes, com palmas na mão. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, Jesus. E todos os anjos estavam em redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, se prostravam diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E escute agora, e um dos anciãos me falou dizendo, um dos anciãos aqueles personagens especiais do céu, disse para João assim, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de brancos, de roupas, vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão dia e noite, dia e noite no trono de Deus, e servem dia e de noite no seu templo. Louvado seja Deus. Aquela multidão, todos vestidos de branco, tudo bonito, aqueles não eram a igreja. A igreja estava com Cristo. Quem são esses? Disse ali aquele ancião, João, quem são estes que estão vestidos de branco? Ele disse, Senhor, não sei, mas tu sabes. Ele disse, esses foram os que vieram da grande tribulação, da grande, vencedores, aqueles que venceram, aqueles que morreram pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Era uma multidão, e o que aconteceu? Aquela multidão agora sobe ao encontro da igreja que está ao lado do Senhor. É a segunda etapa do arrebatamento. É daqueles anjos, é daqueles irmãos fiéis que vieram da grande tribulação. Louvado seja Deus. Muito bem. Ainda temos alguma coisa aqui? Zacarias 14:4. Vejamos aí. O que é que diz Zacarias 14:4? Graças a Deus. Zacarias profetizou que no tempo do Apocalipse, Jesus, ele vai descer, essa vez ele vai pisar na terra, na segunda vez, ele vai pisar aqui na terra. Aonde? 14:4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estão de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Naquele dia o Senhor, ele vai descer da sua glória, vai pisar em cima do Monte Sião. No momento que ele pisar no Monte das Oliveiras, no momento que ele pisar no Monte das Oliveiras, aquele monte ele vai se apartar. Ele vai rachar. Uma parte vai para o norte, outra para o sul, e vai haver uma estrada muito grande no meio daquele monte. Isto já é no Apocalipse. É quando Jesus vem pisar na terra. É da segunda vez. Queridos e amados, teríamos muito mais o que dizer, mas o momento não nos permite. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui sobre os dias maus, os dias difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a sua paz. E o Moivaldo toma conta aqui do resto e dá determinações aí. Louvado seja Deus. Muito obrigado.